E aí pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa questão número 3. Antes da gente iniciar ela, não esqueçam de dar o seu like, curtir o nosso canal para fazer ele forte e que a gente tenha condições de fazer mais e mais questões e lista de exercícios para vocês. O papel sulfite é assim chamado porque na sua clarificação emprega-se o sulfito de sódio. Quando este sal reage com ácido clorídrico, obtém-se uma equação não balanceada. Na2SO3 mais HCl reage produzindo NaCl mais H2O mais SO2. Juntamente com 2,24 litros deste gás sulfuroso, medido na CNTP, deve-se formar qual a quantidade de NaCl. Esta que é a questão do nosso exercício. Aí a gente tem ali as opções, letra A 0,585 gramas, letra B 5,85 gramas, letra C 11,7 gramas, letra D 58,5 gramas e letra E 117 gramas. A primeira coisa que a gente deve fazer em todas as resoluções é a gente escrever a nossa equação. Na2SO3 vai reagir então com o que? Com HCl. O produto dessa reação vai ser NaCl mais H2O mais SO2. Como o próprio exercício já estava dizendo para nós, isso aqui é uma equação que ela não está balanceada. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o balanceamento dessa nossa equação. A primeira coisa para fazer um balanceamento, por tentativa, a gente já pode conseguir chegar a alguns resultados que são bem interessantes. No início da reação eu tenho dois sódios, eu posso colocar um 2 aqui, e eu já tenho balanceado o sódio na minha equação química. Mas o que vai acontecer? Se eu botei um 2 aqui, eu vou ter cloro. Quantos cloros eu vou ter no final da minha reação? 2. Quantos eu tenho que ter no início? 2. Eu coloco um número 2 aqui para ter 2 cloros. Então o sódio e o cloro, até neste primeiro momento, tá tudo belezinha. Se eu botei um 2 aqui, eu tenho hidrogênio, 2 hidrogênios, eu olho para o final da minha reação, 2 hidrogênios, bateu certinho. Eu tenho um oxigênio com mais outros 2 oxigênios, eu vou ter então 3 oxigênios no final da minha reação. Se eu olhar, eu vou ter 3 oxigênios aqui e eu tenho então a minha reação completamente balanceada. Né? Ele está perguntando o que o nosso exercício. Né? Se eu tenho 2,24 litros do gás sulfuroso, né? Qual é a quantidade de sal que eu vou formar? Então, ele está me perguntando se eu tenho 2,24 litros do gás sulfuroso, qual é a quantidade em gramas que eu vou formar do sal? Está aqui o meu sal. Eu vou formar X gramas. Então, vamos observar uma coisa que é bem interessante. Né? Nós vamos ter aqui algumas relações de volume, nós vamos ter algumas relações de massa. Se o exercício está me falando que eu estou em CNTP, né? Quantos moles eu produzi aqui deste óxido? Eu já digo para vocês de antemão que é 22,4 litros. Nunca esqueçam, né, que a quantidade, né, é uma quantidade em CNTP, quantidade de qualquer volume de gás em CNTP é 22,4 litros. Mas eu não sei qual vai ser a minha quantidade em gramas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver então as minhas massas. NaCl, fazer o cálculo aqui. A massa do sódio e a massa do cloro. O cloro a gente sabe que é 35,5 gramas e o nosso sódio ele é 23 gramas. Né? Então, 23 mais 35,5, 58,5 gramas. Isto vai ser a massa do nosso cloreto de sódio. Né? A gente foi lá na tabela periódica e deu uma olhadinha nas massas deles ali.
Porém, uma coisa que a gente deve prestar muito bem atenção no caso deste exercício, eu tenho aqui 2 moles. Então, esta massa eu vou ter que multiplicar por 2. Então, a massa total do meu cloreto de sódio que eu vou ter aqui será 58,5 gramas multiplicado por 2, que vai ser, então, 117 gramas. Então, 117 gramas. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer aquela nossa clássica regrinha de 3. 117 vezes 2,24 igual a 22,4 vezes x. Isso é uma das maneiras que eu posso fazer, né? Outra maneira, eu posso também não calcular, né? E olhem só como é interessante isso aqui. Se eu não vou calcular, tá? Mas eu digo para vocês que vocês podem fazer por regra de 3 também. Se eu tenho 22,4, aqui eu tenho 2,24. Então eu tenho que 10 vezes menos, né? Olhem só que a vírgula correu para cá. Se eu tenho 117, 10 vezes menos de 117, eu vou dizer para vocês, sem ter que calcular, 11,7 gramas. Né? Então, esta seria a minha resposta correta. Se eu for olhar lá no meu exercício, a letra C é a minha resposta correta. Não esquecendo que tem 2 maneiras, eu vou repetir falar para vocês. Primeira maneira é fazer a regra de 3, 117 vezes 2,24 é igual a 22,4 litros vezes x. Eu faço toda a regra de 3, eu vou encontrar 11,7. A segunda maneira é simplesmente estabelecer uma relação. 22,4, 2,24. Observem que a vírgula correu aqui. O que eu faço aqui? 117, corro uma vírgula. Então, a maneira bem mais fácil, uma maneira bem mais simples, no caso, quando a gente tem alguma questão em vestibular, a gente ganha um tempo que ele é muito precioso. Então, a gente já tem que, desde o princípio, treinar os nossos olhos, porque a gente tem essa capacidade de apenas visualizar e estabelecer relações. A gente não vai perder tempo fazendo lá muitos cálculos. Então, pessoal, assim a gente já acaba a nossa questão número 3. Sigo sempre tradicionalmente pedindo, não esqueçam de curtir o nosso vídeo. Né? Cada vez que você curte o vídeo, faz com que o nosso canal seja mais forte e a gente tenha uma capacidade de alavancar com mais questões. E vejo vocês então na sequência da nossa lista de exercício, no exercício número 4. Tchau, tchau!